Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Monique, eu sou professora de Geohistória e eu estou a vocês a realizar a atividade. Hoje eu vou gravar o vídeo, como não tive ninguém me procurou, eu achei que assim era melhor, tá? E aí, se vocês estiverem com dúvida, por favor, me procura, pode chamar no privado, tá bom? Esse é o vídeo da atividade 6, a evolução humana, tá bom? Na semana que vem eu vou gravar o vídeo da atividade 7. No texto diz assim: em oposição ao criacionismo é aquela forma de explicar o surgimento das espécies através da criação de Deus, né? Que é aquela lá do Gênesis, da Bíblia, tá? Essa é a teoria religiosa, não é a teoria científica. A teoria científica da evolução das espécies e de tudo que existe, inclusive da espécie humana, a teoria científica se chama teoria evolucionista. E aí o texto diz assim: em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio que o homem é o resultado de um lento processo de alterações, ou seja, de mudanças vegetais e animais, incluindo os seres humanos, se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. Após abandonar seus estudos em medicina, Charles Darwin decidiu dedicar-se às pesquisas sobre a natureza. Em 1831, foi convidado a participar como naturalista de uma expedição de 5 anos ao redor do mundo, organizada pela Marinha Britânica. Em 1836, de volta à Inglaterra, trazia na bagagem e vegetais em todo o continente, além de uma enorme quantidade de 20 anos de pesquisas baseadas nesse material das espécies através da seleção natural. Livro publicado em 1859. A grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução foi a ideia da seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para as gerações seguintes. No caso das girafas, ele imaginou que, antigamente, haveria animais de pescoços curtos e pescoços longos. Com a oferta das árvores, as girafas de pescoço longo tinham mais chances de sobreviver e de se reproduzir e, assim, transmitir essa característica favorável aos descendentes. A seleção natural nada mais é, portanto, do que o resultado da transmissão hereditária dos caracteres que melhor adaptam uma espécie ao meio ambiente. A ideia de seleção natural não encontrou muita resistência, mas explicava a extinção de animais como os dinossauros, do quais já havia sido encontrados muitos vestígios, o que resultou grande indignação tanto nos meios religiosos quanto nos científicos foi a afirmação de que o ser humano e o macaco teriam em comum, ou seja, uma espécie, um primata evolucionista do cientista Charles Darwin, né? Um parente em comum que vivera há milhões de anos. Logo, porém, surgiram a comprovação dessa teoria. À medida que os pesquisadores descobriram esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios.
essa ilustração, ela é comum, né? Comumente utilizada. No entanto, para explicar, né, a evolução das espécies. Mas ela é uma ilustração tanto quanto equivocada, porque entre um primata e outro existem outras espécies, né, que não estão representadas nessa ilustração. A primeira pergunta que eu coloquei na atividade diz assim: observe a imagem e responda marcando um X na opção correta. Aí tem a capa, né, de uma revista que foi publicada. Aí foi colocado num corpo de um macaco que está pendurado numa árvore. Ou seja, a capa da revista La Petite Lune tentou fazer uma crítica, né, à teoria do naturalista, do pesquisador Charles Darwin. E aí a pergunta é assim: o rosto do naturalista Charles Darwin foi representado no corpo de um macaco na capa da revista La Petite Lune, em 1878, na França. Porque o autor da imagem, o chargista André Gil, o representou daquela forma. E aí eu quero que vocês marquem a opção que vocês acham que está correta. Por que vocês acham que quem fez o desenho, né, quem fez a charge, representou o cientista dessa forma? Por que ele quis fazer essa crítica? Marquem aí a opção correta. No número 2, diz assim: a ideia da seleção natural proposta por Charles Darwin foi, sem dúvida, um grande avanço para a biologia. Segundo Darwin, esse processo marquem aí a opção que vocês acham que está correta. Ou seja, o que seria a seleção natural? O que seria? Está escrito aí no texto. Se vocês precisarem, vocês voltem ao texto para consultar. Só para repetir, gente, de forma alguma, a ciência, ou a escola, ou a educação no Brasil, os professores querem mudar a opinião de vocês sobre alguma coisa, tá? A gente só está apresentando o método mais aceito pela ciência, tá bom? E o método mais aceito pela ciência, a teoria mais aceita pela ciência, não é a teoria religiosa. Mas tudo bem, a gente pode conhecer algo, entender e seguir ou não, concordar ou não com aquilo, tá bom? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Na semana que vem, eu vou fazer um outro vídeo sobre as etapas da evolução humana de acordo com a ciência. Hoje aqui, e eu vou esperar vocês responderem, tá bom? Na semana que vem a gente corrige e aí eu posto um outro vídeo da atividade da apostila que está na mão de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e eu tô aqui online, qualquer dúvida pode me chamar. Ou pode ser no grupo da escola ou pode ser no privado também, tá? Beijo, gente. Tchau.